Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui nos assistindo, que está no presencial, e bom dia também para os ouvintes que estão nos ouvindo lá de casa. Então hoje nós estamos aqui para fazer a audiência pública de apresentação e discussão das propostas da LOA, que é da Lei Orçamentária Anual. Gostaria também de falar para vocês que essa apresentação, as planilhas, elas já estão disponíveis no portal da transparência, lá em relatórios legais, LOA 2025. Então, quem tiver interesse e curiosidade de ver minuciosamente as tabelas, as planilhas, ela já está disponível no portal da transparência do município de Mamborê. Também gostaria de falar para vocês que quem tiver dúvida, os ouvintes da casa e as pessoas que estão aqui na plateia também, nós recebemos os questionamentos aqui pessoalmente na prefeitura, no setor de contabilidade ou no controle interno, e também podem mandar no e-mail ouvidoria@mamborê.pr.gov.br e também estar ligando, nós atendemos por telefone. Então nós estamos à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer valores e fatos e também receber sugestões para o próximo orçamento. Também gostaria de frisar para vocês que o município de Mamborê, ele é um município de pequeno porte, de 13 mil habitantes, nós não temos grandes indústrias e receitas próprias, então que o nosso orçamento ele é baseado nos programas e receitas que vem todo mês de caráter contínuo, e eles fazem para fazer toda essa manutenção aí de folha de pagamento, gasto com os materiais de consumo, para fazer o gerenciamento dos programas e das políticas públicas voltadas ao atendimento do público, como a estrada rural, que é muito vasto no nosso município, o atendimento em saúde, o atendimento em educação e os cuidados com a cidade aí no setor urbano. Então, a nossa receita que nós recebemos mensalmente é para fazer esse tipo de manutenção. E quando há uma economia e uma sobra de recursos é que acontecem os investimentos. E a maioria dos investimentos também são na forma de contrapartida das emendas parlamentares e dos convênios firmados com os órgãos federais aí, e também até financiamentos. Então nós não temos grandes revoluções e inovações para um orçamento de um ano para o outro, porque nós também não temos incremento da receita que vá sobrar receita devido ao ICMS muito alto, ou um ISSQN muito alto, ou um IPTU muito alto aí no município que vá sobrar esse recurso, e nós teríamos que daí fazer uma consulta pública para esse tipo de gasto. Então, normalmente, corriqueiramente, o que nós temos são receitas contínuas e despesas contínuas. Então, por isso que nós já temos o orçamento assim pré-elaborado e da forma como acontece. Também deixar claro para vocês que no orçamento agora desde o ano passado, né, que foi o primeiro ano que está em execução esse ano, nós temos as emendas impositivas dos vereadores, que o valor é 2% da receita corrente líquida do ano anterior. Então, para o ano que vem, por exemplo, que deu de receita corrente líquida em 2023, que foram 89 milhões de receita corrente líquida, ela vai ser dividida aí nos 2% para formar a emenda impositiva individual de cada vereador para o orçamento de 2025. Então nós temos esse diferencial aí no orçamento do ano passado para esse ano e para os próximos anos aí. Então, o que o orçamento ele faz? Vou mais uma vez reforçar para vocês que desde a Constituição de 1988, lá no artigo 165, ficou muito claro e expresso que os municípios eles têm que obedecer aos instrumentos de planejamento, que é o PPA, o Plano Plurianual, feito para cada 4 anos. Então, no primeiro ano de mandato de um novo chefe do Poder Executivo, se elabora o Plano Plurianual e vai ter vigência até o primeiro ano do próximo gestor.
Aí depois disso nós temos a LDO, que ela é elaborada com base no PPA e nós temos que enviar para a Câmara até no dia 15 de abril, a nossa já está aprovada para 2025, é a Lei 39/2024. E aí depois disso, da LDO aprovada, nós fizemos as audiências para fazer a formação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então eu não posso fazer nada na LOA que não esteja lá já pré-definida na LDO. Então, o que basicamente a LOA faz? A LOA distribui valores em elementos de despesa nos projetos de atividade, lá nas ações que é dentro do nosso orçamento, que só é dividido pelos 8 órgãos de governo que nós temos, né? Então, cada secretaria tem a sua fatia, já obedecendo os percentuais de 15% para a saúde e 25% para a educação. Aí nós temos a fatia do social e a parte operacional também, que é do setor urbano e rodoviário. Então, o orçamento ele tem essa função aí, de fazer a distribuição dos valores que já estavam definidos lá dentro do PPA, que foi daí ajustado às escritas e o que pode acontecer ou não nos artigos da LDO, e faz a divisão agora por ações e projeto de atividade conforme os gastos que já aconteceram no exercício anterior. E aí eles são ligados, eu não posso fazer nada na LOA que não esteja na LDO e no PPA. Então, aqui é uma parte assim, de legislação do que pode e deve acontecer. Então a gente fixa a receita, né, com base nos estudos dos últimos anos, que vocês vão ver nas planilhas seguintes, e aí a gente faz a alocação das despesas também com base nesses valores, porque a minha receita e a minha despesa ela tem que ficar igual. Então, o que se acontece nessas políticas públicas e nas decisões políticas também, a gente traz para atender as prioridades da população, o que é necessário para aquele momento para fazer o bom andamento dos serviços públicos na sociedade. Então, o Poder Executivo ele gerencia, o Poder Legislativo controla e a sociedade civil monitora. Então, já me perguntaram como que a sociedade civil faz esse controle. Nós temos um portal da transparência, que tudo que vai acontecendo no município ele é em tempo real, ele está disponível lá, para cada recurso, cada credor, tudo o que acontece. Também nós elaboramos as audiências públicas de cumprimento de metas, que a cada quadrimestre nós estamos lá no Poder Legislativo, que nos convoca para estar prestando conta. E aí nós temos também a Secretaria de Saúde, que faz audiência ali dela e que também fala de números, daí da parte gerencial e operacional de como acontece na saúde, e o Fundo da Criança e Adolescente também. Então, o acompanhamento e monitoramento é de maneira tradicional, né, de realizar os atos de controle. Também nós todo mês enviamos lá para o Poder Legislativo tudo o que aconteceu, que foi arrecadado, que foi empenhado, que foi pago, que foi liquidado no município. E a sociedade também, a execução orçamentária é utilizada pela sociedade quanto para os órgãos de controle. Então nós temos um controle interno no município também bem atuante, que está sempre antenado, fazendo controle do que está sendo arrecadado e gasto, e fazendo aquele equilíbrio financeiro que fala o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as etapas do orçamento é a preparação da proposta, a elaboração, que é o que nós estamos fazendo aqui em audiência, e depois já estamos digitando o orçamento no sistema para poder ter os relatórios impressos demonstrativos, e a aprovação que fica no período aí 31 de agosto até o início de dezembro, ali no Poder Legislativo, que também posteriormente vão promover audiência para que seja feita a discussão das propostas. E aí, depois de aprovada, em 1 de janeiro ele entra em vigência e começa a execução. E reforçando que, às vezes, o nosso orçamento está orçado lá em 139 milhões, mas nós temos a expectativa de receber 90 milhões por algum motivo, então nós temos que fazer o controle bimestralmente, porque o equilíbrio financeiro e orçamentário ele deve acontecer independente daquilo que nós temos previsto no orçamento. Porque se está arrecadando menos, nós temos que gastar dentro daquilo que estamos arrecadando. Então aí vem o controle também do Parlamento, Tribunal de Contas e Controle Interno,
A vigência dela é só para um exercício financeiro e ela vai fixar ali os valores de investimento de Seguridade Social. Dentro do orçamento, ele é dividido nas categorias de despesa, que é pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que é lá na parte de despesa corrente. E a despesa de capital são os investimentos, aquisição de imóveis e imóveis e amortização da dívida. Então, nesse quadro aqui agora, nós vamos falar um pouco da evolução da receita, que é aquilo também que nós já falamos quando foi elaborado a LDO. Esses quadros, eles estão disponíveis no portal da transparência e depois no projeto de lei também eles vão fazer parte da mensagem. Então, lá em 2020, nós arrecadamos 56 milhões, 2021, 66 milhões, 2022, 81 milhões, 2023, 89 milhões, 869 mil reais e 2024, 139 milhões. É a previsão. Devemos arrecadar aí em torno de 100 a 105 milhões. E 2025, então, nós temos uma proposta aí de 157 milhões, 419 mil reais. Aí, ao longo desses anos, nós vamos tendo a evolução para cada categoria de receita. Nós temos ali a receita tributária, que são dos impostos próprios do município, receitas de contribuições, que hoje nós temos a iluminação pública, receita patrimonial em aluguel de bens de patrimônio público e também as aplicações financeiras, receita agropecuária, a questão de inseminação e outros valores ali, que é muito minoritária, que não agrega valor expressivo, receitas de serviço é quando se presta serviço com maquinário e transporte escolar, e as transferências correntes é onde nós temos as principais receitas, como a FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, lembrando que nós gradativamente estamos diminuindo até 2032, porque caímos no nosso fator de populacional, nós caímos de 1.0 para 0,8, então foi fracionado aí em 8 para 10 anos, 2032 é o ano que nós já vamos estar finalizado e recebendo 0,8 a fração do FPM. Isso num ano hoje daria em torno de 5 a 6 milhões ano que vai cair de receita corrente. Porém, nós tivemos já um aumento populacional pela matrícula das escolas esse ano, eu não sei se vai conseguir ainda, mas provavelmente no próximo censo nós voltaremos ao 1.0, Deus abençoe que sim, lá que 10 anos, em 2030, quando tiver o outro censo, nós devemos retornar para 1.0. E aí nós temos as principais receitas também, que vocês vão poder observar daí lá detalhadamente no projeto de lei, que é conforme o FPM, ICMS e IPVA. Também nas transferências correntes é onde nós temos os valores que vêm do FNDE, que é do Fundo Nacional de Educação, e os valores que vêm do Fundo Nacional de Saúde também, e do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, esses programas, pelos atendimentos, pela quantidade de pessoas e pelos programas que são desenvolvidos no município, os valores que vêm e fazem a formação das transferências correntes. Então, vocês podem observar que a maior fatia de receita vai estar aqui e sempre vai ser aqui pelo porte do nosso município. Então, lá as receitas correntes, nós falamos ali de 2023, então as receitas correntes 84 milhões e não 89, como eu havia falado no início. Então, esse 2% das emendas, ele vai ser formalizado em torno desse valor aqui. Aqui é o valor dos últimos 2 anos, para observar de receita para receita. Então, a tributária, por exemplo, ela cresceu 20% em relação a 2022, a receita de contribuição 9%, a receita patrimonial 8%, a agropecuária ela decaiu, receitas de serviço também, e aí as transferências correntes nós tivemos 11% em relação ao que foi um ano de exercício para o outro. Já para 2024 nós temos aí uma previsão de 58% que não vai concretizar, mas que
nós vamos ter um incremento aí e uma receita que nós tivemos que estava em atraso, vai incorporar a nossa receita de transferências correntes, que vai acabar dando um salto aqui. E aí temos uma projeção de 146 milhões, deduzindo 20 milhões de Fundeb aí, do valor que é deduzido automaticamente da receita para fazer a formação e depois a devolução por aluno. Então, esses são os quadros que fazem a formação da receita e aquilo que faz um norte para nós, da parte contábil e financeira, para estar elaborando o orçamento, o PPA para os próximos exercícios. E a evolução da despesa. Então, lá na evolução da despesa, só do Poder Executivo, nós tivemos 49 milhões em 2020, 57 milhões em 2021, 2022 76 milhões de execução, 2023 84 milhões e 2024 134 milhões é a previsão. E a projeção 152 milhões para 2025. Do Poder Legislativo 1 milhão e 700 foi em 2020, 2021 1 milhão 780, 2022 2 milhões e 18, 2023 2 milhões 542 mil de execução, e agora em 2024 nós temos uma previsão de 4 milhões 550 mil e 2025 4 milhões 750 mil reais. E aqui é o quadro daí consolidado, Poder Executivo e Poder Legislativo. No Legislativo nós sabemos aqui a diferença grande que sempre há devolução de recursos no final do exercício. Então, para a apresentação das propostas e discussão e como acontece a formação do orçamento, para hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Está previsto no dia 13 de agosto também a próxima audiência pública, e aí nós vamos estar aqui às 9 horas também, que nós vamos estar formalizando o convite e deixando a público esse convite. Agora eu abro para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Não havendo perguntas, então fica encerrada a nossa audiência pública de apresentação e discussão das propostas da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Bom dia a todos.